Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui na Rede Paulista, graças a Deus, a nossa TV, esta abençoada TV, a Rede Paulista, com o programa Jesus, Leão de Judá. Jesus, o Leão de Judá. Onde está essa passagem bíblica, onde Jesus é chamado Leão de Judá? Está justamente em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, Apocalipse, o livro da revelação. A palavra Apocalipse significa revelação. Por quê? Como diz a palavra de Deus, no capítulo 1 de Apocalipse, João, ele foi arrebatado ao céu e num dia de domingo, ele foi arrebatado ao céu num dia de domingo e o que ele viu, o que ele ouviu, ele escreveu, ele recebeu uma ordem. Tudo que ele visse, tudo que ele ouvisse, ele deveria escrever e assim nós temos o livro do Apocalipse, que não é um livro de terror. Algumas pessoas têm medo de ler o livro do Apocalipse, mas de maneira alguma. Hoje, por exemplo, eu estava ouvindo um louvor maravilhoso da cantora gospel, não vou lembrar, infelizmente não lembro o nome, mas o nome do louvor é As Sete Trombetas, porque serão tocadas 7 trombetas de sete acontecimentos antes da volta de Jesus. E é um tremendo louvor, tremendo. É de esperança, não é de tristeza, de desespero, de terror. Eu já vi cristão falando que não lia o livro do Apocalipse porque tinha medo do livro do Apocalipse. Ora, irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por mim, se Deus é com você, quem será contra mim, quem será contra você? Então não tenha medo de nada, não. Ó, meu amado irmão, minha amada irmã. Então Jesus diz a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, que Jesus, ele é o leão poderoso da tribo de Judá. Porque João, ele viu o livro escrito, o livro da vida, e tinha 7 selos, e ninguém conseguia abrir o livro. E diz a palavra de Deus que João começou a chorar, porque aquele livro deveria ser aberto. Deveria ser aberto. Então ele começou a chorar, começou a chorar, começou a chorar. Então diz a palavra de Deus que um ancião, ou seja, um anjo, chegou junto de João e disse: "Não chora, João, porque o leão da tribo de Judá, ele achou meio de abrir o livro e os 7 selos." Então Jesus, ele é o leão de Judá. É ele, irmão, que pode abrir, o único que pode abrir e fechar o livro da vida é o Senhor Jesus Cristo. E o meu nome está lá. Seu nome está lá. Você sabe, irmão e irmã, qual é a maior alegria do cristão? Qual é a maior alegria nossa? Algumas pessoas acham que a maior alegria do cristão é que recebeu uma cura. Por exemplo, o irmão recebeu o diagnóstico, está com câncer, ou a irmã, e orou a Deus, e Deus curou aquele irmão, curou aquela irmã. E alguns pensam que a maior alegria é justamente a cura do câncer, a cura da AIDS, um novo emprego, o casamento. Irmão, irmã, claro que tudo isso é importante, tudo isso é bom. Uma pessoa que é curada de câncer, por exemplo, uma pessoa que é curada de AIDS, por exemplo, uma pessoa que é curada de qualquer tipo de enfermidade. Claro que isso é importante, é motivo de alegria. O emprego novo que a pessoa recebe, o casamento, conquistar aquela pessoa que tanto ama, receber o livramento de um acidente de carro, de moto, a cura, a libertação da depressão. Então tudo isso é importante, não é esta a menor dúvida que isso é importante. Mas o Senhor Jesus, ele diz claramente aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 10, ele nos ensina qual era a maior alegria minha e sua. Olha, do versículo 17 ao versículo 20, olha o que Jesus nos ensina. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: "Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome." Mas ele lhes disse: "Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus." O meu nome está escrito nos céus.
Vejam que os discípulos, eles vieram felizes, porque os demônios se submetiam a eles pelo poder do nome de Jesus. Eles expulsavam demônios pelo poder de Jesus. E Jesus disse, mas eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Lucas 10, 18, eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Satanás é um anjo destronado. Satanás era um querubim. Lúcifer estava no céu, estava na glória. Estava na glória. Diz a palavra de Deus que Jesus viu quando Satanás caiu. Lembram em Apocalipse 12 aquela grande peleja entre Miguel, o anjo, o arcanjo do exército de Deus, general do exército de Deus, pelejando contra Lúcifer? Porque houve uma batalha no céu, uma peleja no céu. A Bíblia nos ensina que Lúcifer, que era um querubim, um anjo de luz, ele quis se sentar, usurpar o trono de Deus. Ele quis se sentar no lugar de Deus. Olha que absurdo, a criatura querer tomar o lugar do Criador. Que absurdo. E a Bíblia diz que uma terça parte das estrelas, ou seja, uma terça parte dos anjos, seguiu a Lúcifer nessa loucura, nessa vaidade. E houve esta peleja. Miguel, juntamente com os anjos fiéis, pelejou contra Lúcifer. E Lúcifer foi expulso do céu. Por isso que Jesus diz, eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Satanás é um anjo caído, irmãos. Satanás é um anjo destronado, é um anjo derrotado. Nós temos a vitória sobre ele. Então os discípulos voltaram felizes, por quê? Porque os demônios eram submissos, se submetiam, saíam em nome de Jesus. E Jesus diz, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, porque é algo maior do que expulsar demônio. Há algo maior do que curar enfermo. Tudo isso é importante, expulsar demônios. Sim, Marcos 16. Expulsar demônios no nome dele, curar enfermos. Mas ele diz, a maior alegria, porque o vosso nome está arrolado nos céus. Está escrito no livro da vida nos céus. Esta é a maior alegria do cristão. Esta deve ser a minha maior alegria e a sua alegria também. Amém? Que Deus abençoe a todos. Teremos agora um breve intervalo, irmãos queridos. Voltaremos com o programa Jesus, Leão de Judá. Porque Jesus realmente é este leão poderoso. E eu oro a ele para que ele possa proteger você. Existe o leão infernal, mas o leão infernal nada pode. Quando o leão de Judá ruge vigoroso, poderoso, quando ele se levanta para a peleja, para a batalha, o leão infernal corre com medo, porque ele é derrotado. Deus abençoe, breve intervalo, voltaremos com a palavra do Evangelho. Olá, meu amado, minha amada, de volta aqui na Rede Paulista com o programa Jesus Leão de Judá, da Associação Jesus Leão de Judá. Você conhece a Associação Jesus Leão de Judá? Não conhece ainda? Você conhece o Padre Wilson, o Reverendo Wilson? Alguns perguntam, Padre, eu chamo o senhor de Padre ou de Reverendo? Olha, como hoje eu sou reverendo da Igreja Anglicana, o título normal é reverendo. Mas é claro, se vocês me chamarem de padre, é claro que eu vou responder com muito carinho, do mesmo jeito. Porque o que mais importa, irmão, não é título. O que vai me salvar não é título, não será título de padre, de reverendo, de pastor, de bispo, disso, daquilo, de diácono. Isso tudo é um nada diante da grandeza de Deus. O mais importante, irmãos, é que Jesus nos salva, que Jesus nos comprou a salvação e que Jesus irá nos julgar e irá nos salvar, porque Ele é misericórdia, Ele é amor. Então, um título, mas o meu título oficial na Igreja Anglicana é reverendo, tá? Mas pode me chamar de padre, não tem problema não. E se você quiser conhecer melhor a nossa Igreja Anglicana, basta entrar no nosso site www.webtvleondejudá.com.br e ali você irá, todas não, porque está bem mais sucinto, está bem mais, de uma maneira mais limitada, né, a explicação, mas você conhecendo, participando, você vai conhecer cada vez mais a nossa igreja, tá bom? Mas conheça www.webtvleondejudá.com.br. Quero lembrar também você, meu amado, minha amada, que gostaria de ser batizado na nossa fé.
Você que gostaria de fazer a sua primeira Eucaristia, não recebe Jesus ainda no Santíssimo Sacramento do altar. Porque nós anglicanos, irmãos, nós cremos na presença real de Jesus na Eucaristia. A Igreja Anglicana, ela é católica, não porque segue dogmas da Igreja Romana, não é isso. Nós não temos dogmas. Que é um dogma, por exemplo, um dogma que nós não cremos, é o dogma do purgatório, por exemplo. Não é um dogma bíblico, não está na Bíblia. E o anglicano, ele segue apenas o que está na Bíblia. Está na Bíblia, o anglicano crê. Não está na Bíblia, o anglicano não crê. Bíblia, para nós, é a única regra de fé, tá? Então, assim, nós somos católicos não porque seguimos dogmas romanos, embora respeitamos. Respeitamos todas as igrejas e respeitamos também a Igreja Romana. Com certeza, o Espírito Santo de Deus também age nos romanos também. Então, o que acontece, irmãos? Na Igreja Anglicana, nós temos os sacramentos, então nós somos católicos por quê? Porque nós herdamos do início do cristianismo a profissão de fé. O creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas e por nós homens, e para nossa salvação desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Então, enfim, o credo. Então, nós herdamos do início do cristianismo o credo, chamado credo niceno, e também o credo apostólico, que é aquele resumo da profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho. Então, nós cremos nos dois credos, fazemos a profissão de fé com os dois credos, tanto o credo niceno, que é este mais longo, como o credo apostólico, que é este mais curto, tá? Então, nós cremos nos credos, nós professamos o credo, nós cremos. Então, o que acontece? Nós somos católicos porque a nossa igreja surgiu também lá no início do cristianismo. E somos também evangélicos próximos à reforma, por quê? Porque na igreja romana, por exemplo, a verdade estão na Bíblia, mas não totalmente na Bíblia, segundo os romanos. Não totalmente na Bíblia. Se você falar com um católico romano, ele vai dizer, não, a verdade toda, a plena não está na Bíblia. A verdade está na Bíblia, no magistério da igreja, ou seja, quando a igreja ensina, não é? E na tradição. Tradições lá do passado, do início do cristianismo. Mesmo tradição que não esteja na Bíblia, o católico romano, em consciência, ele deve crer. Para nós anglicanos, não. Para nós anglicanos, a nossa única regra de fé é a Sagrada Escritura. Está na Escritura, nós cremos. Não está na Escritura, nós não cremos. Nenhum anglicano é obrigado a ler, a crer naquilo que não está na Bíblia. Diferente do romano. O romano, ele crê em dogmas. Como falei, nós respeitamos. Nós estamos criticando, não. Nós respeitamos. Mas o romano, ele crê em dogmas, mesmo que não estejam, não tenham respaldo bíblico. Mas receberam de tradição. Para nós anglicanos, o que está na Bíblia é o que nós cremos. Então vamos agora para o Evangelho. Mateus, capítulo 18, versículo 21 ao versículo 35. Mateus 18, 21 a 35. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo, e eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse, servo mau,
Perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Palavra da salvação. Irmãos, o evangelho de hoje, 2 momentos. Primeiro, quantas vezes devo perdoar ao meu irmão? Até 7 vezes, como Pedro falou? E Jesus diz, até 7 vezes? Perguntou. E Jesus disse, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá 490. É claro que aqui nós não devemos ter uma interpretação literal da Bíblia, porque 70 vezes 7 dá, como eu falei, dá 490. Então Jesus não está querendo dizer aqui, olha, você vai perdoar até 490 vezes. Quando chegar ao número 491, você está desobrigado a perdoar. Não é nesse sentido. O 7 na Bíblia é o número de Deus, é o número da perfeição, é o número do infinito. Ou seja, Jesus está nos ensinando que nós devemos perdoar sempre, porque 7 é o número da perfeição. Depois ele conta essa história de 2 servos. Um devia um grande valor e outro devia menor. Aquele que devia um grande valor foi perdoado. Quando ele saiu, encontrou aquele que devia um pequeno valor para ele e ele foi tão duro. Assim somos nós, irmãos. Deus nos perdoa. Sempre, sempre nos perdoa em pecados gravíssimos que nós fazemos. E todos os dias estamos pedindo, Senhor, me perdoa. E Deus é tão misericordioso que nos perdoa. E às vezes pecados gravíssimos, mas Ele sempre nos perdoa. E muitas vezes nós somos tão duros com os outros que fazem tão pouco. Às vezes uma palavra, uma atitude, pronto. Ficamos odiando aquela pessoa eternamente. E nós, e eu, e você, quanta coisa que fazemos errado, não é verdade? E às vezes pecados gravíssimos aos olhos de Deus. Tenhamos misericórdia, como o Pai Celestial também é misericordioso. Perdoe e você será perdoado. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.